Verdade seja dita, os veículos elétricos estão se acumulando em pátios de concessionárias em todo o mundo. À medida que a Revolução Verde atinge seu pico, grandes obstáculos na produção vêm surgindo, sejam eles na limitação tecnológica ou no fornecimento de peças. Visto que estamos em 2024, chegando ao fim da fase de adoção inicial ao período de vendas dos veículos elétricos, muitos dos motoristas com renda mais alta e entusiastas da tecnologia estão ansiosos, querendo fazer parte desta revolução. Mas muitos desses compradores ainda estão cautelosos em efetuar essa compra por causa de questões de preço ou exigências pessoais sobre o veículo. Alguns não querem um veículo elétrico durante toda a vida, outros temem ficar sem combustível na estrada. Tem aqueles que estão preocupados com possíveis defeitos ou acreditam que a rede elétrica do país não é capaz o suficiente. No entanto, neste crescente descompasso entre a oferta e a demanda de veículos elétricos, nem todos os modelos são afetados nessa mesma proporção. É isso que vamos ver no vídeo a seguir. A revolução dos veículos elétricos não está apenas no horizonte, está aqui devido aos efeitos das mudanças climáticas e nossa necessidade de reduzir essa dependência de carros a combustão é algo sobre o qual temos falado há décadas. Até mesmo governos ao redor do mundo estão aprovando legislações para limitar ou proibir carros a gasolina e diesel nesta próxima década. Com empresas gigantes como a Tesla, Kia, Rivian, Lucid e BYD, entre outras. Juntas estão lançando o que há de melhor e possível em autonomia e luxo. O crescimento dos veículos elétricos é evidente, mas isso não significa que não há desafios significativos na indústria. Existe desde altas taxas de manutenção, seguro do veículo à ansiedade de alcance em sua autonomia ou até possíveis problemas de segurança no projeto. Esses são alguns dos maiores problemas que os veículos elétricos enfrentam. Hoje temos muitas tecnologias empregadas nos veículos elétricos. Embora não sejam apenas carros comuns, são dispositivos eletrônicos com computação de última geração. Assim podem ser hackeados e passam a ser mais vulneráveis aos ataques cibernéticos. O problema é que com o passar do tempo os veículos elétricos ficam mais tecnológicos e seus sistemas de computação geram ainda mais oportunidades para os hackers. À medida que mais carros elétricos se conectam à internet, mais suscetíveis à invasão eles se tornam. Descubra que um ataque não é apenas uma violação de dados, controle ou roubo do seu carro. Você precisa se preocupar, pois estamos falando de toneladas de metal que podem ser direcionadas remotamente em via pública e pode potencialmente causar uma destruição massiva, ferir ou matar pessoas. Esta não é uma ideia absurda. Foi demonstrado que era possível quando uma empresa chinesa teve que fabricar modelos Tesla em 2016. Bom, a Tesla chegou a corrigir esse problema, mas por quanto tempo o conflito contínuo entre hackers e fabricantes existirá? Isso pode significar que o risco de ser hackeado sempre estará lá? Ficam as perguntas. Já na manutenção, vamos precisar de mão de obra especializada nessa nova tecnologia e seus cuidados, pois o conserto que era na oficina de bairro já não é viável, se os profissionais não se adaptarem à nova realidade. Quanto se atualizam as novas mudanças? Pois assim ficamos dependentes das redes autorizadas. Embora os veículos elétricos geralmente exigem menos manutenção, provavelmente no futuro precisará visitar uma oficina autorizada e especializada nessa tecnologia. Isso não é um problema tão grande, pois os veículos elétricos exigem menos manutenção porque têm menos peças móveis, mas menos peças mecânicas não significa menos problemas. Os elétricos têm componentes complexos, como motores de direção hidráulica e bancos com aquecimento somado à sua elétrica e displays, sensores, sem mencionar as baterias gigantescas que ficam abaixo dos seus pés. A bateria é a parte mais importante do veículo, o item mais caro do que o próprio motor. O estado da bateria determina tudo sobre o seu carro. Se você mantê-la fora quando estiver muito quente ou muito frio em temperaturas extremas, ela pode ser danificada. Com isso, ter seu uso comprometido, influenciando diretamente na capacidade de armazenamento e distribuição elétrica. Se você optar em recarregá-la demais, a bateria pode morrer mais rápida do que originalmente falando. Uma bateria de veículo elétrico também tem uma faixa de operação de temperatura mais baixa de menos 59 graus a 113 graus Fahrenheit. O consumo aumenta muito nas temperaturas extremas. Em oposição a tudo isso, o motor de combustão interna varia de menos 30 a 122 graus Fahrenheit. Outro contraponto é que os componentes de uma bateria para veículo elétrico são altamente inflamáveis e podem rapidamente iniciar um incêndio.
Isso ocorre quase sempre quando os fabricantes tentam resolver o problema separando a bateria em células menores com proteções térmicas para evitar que ocorra fuga de temperatura. Normalmente uma bateria de veículo elétrico deve durar até 10 anos. Ela passa a perder sua capacidade em cerca de 2,3% a cada ano, então você ainda pode dirigir o carro normalmente, mas você terá cada vez menos alcance com o passar dos anos. Você também pode adicionar um upgrade de bateria em seu veículo, que lhe custaria até algum trocado, dependendo da marca e capacidade até pouco menos da metade do valor do veículo, por um kit bateria de 75 kWh. Isso não inclui a taxa para a pessoa instalar para você. Não estamos dizendo que você tem que aprender a desmontar um carro e fazer isso sozinho, mas por alguns trocados a mais você tem essa autonomia e passará a carregar ainda mais a bateria com essa expansão. É um problema que eles tiveram desde o início, que seria a limitação energética e a possibilidade de um upgrade de bateria futuro. Esse problema de bateria só desaparecerá quando a GM lançar sua bateria super potente avaliada em autonomia prática de 1,6 mil km com carga completa. Ao colocar em um veículo elétrico essa nova bateria, o seu alcance seria ampliado e os veículos elétricos mais baratos teriam mais autonomia. Isso significativamente poderia reduzir ainda mais o seu preço com o passar dos anos, visto que a evolução das baterias será contínua daqui em diante, com o qual a maioria dos motoristas anseiam, pois isso solucionaria os principais problemas da classe dos carros elétricos. Os tempos de carregamento e alcance chocantemente ruins tornaram os veículos elétricos totalmente inadequados para qualquer coisa além de viagens de ida e volta para o trabalho dentro da cidade. Para obter mais alcance, atualmente você teria que atualizar para o modelo mais caro. Felizmente, a rede de supercarregadores da Tesla tornou possível carregar até 80% em menos de 40 minutos. Mas outras empresas de veículos elétricos continuam a lutar com a ideia de ficar sem carga no meio da viagem e ficar preso em algum lugar por horas, visto que o carro também não é híbrido. É o que está se tornando conhecido como ansiedade de alcance. Mais pessoas estão agora instalando carregadores de veículos elétricos em suas casas, escritórios e shoppings, mas a ansiedade de alcance é difícil de superar quando você está planejando uma viagem. Mas uma pausa de 45 minutos para um café e alongamento enquanto seu veículo elétrico carrega durante uma longa jornada não parece tão ruim, mas isso é só nos Estados Unidos. E o resto do mundo? No Brasil, como funciona? No Brasil vemos máquinas de carregamento destruídas, poucas políticas sérias de incentivo ao uso dos elétricos, mais estruturas para carregamento são facilitações que impedem que o mercado fique flutuando como está, sem falar dos impostos e um seguro do veículo muito caro. Em um país que mal rodam os veículos a combustão, com estradas horríveis, voltamos a observar a maior reclamação dos elétricos também se trata das suas suspensões, pois seu peso é elevado, onde a bateria muitas das vezes representa 40% do veículo. E para baratear o custo dos veículos, muitas montadoras cedem nesse quesito, não levando em consideração que estamos no Brasil e deixam de considerar a condição das estradas e tudo que vai por debaixo da lataria, como suspensão, buchas. Pois muitas das vezes essas peças não suportam as condições adversas encontradas aqui. Ainda há um problema com carregamento público na maioria dos países e o número de cargas de horas necessárias é apenas uma pequena parte da história. No Reino Unido, grande parte da rede de carregamento público em locais importantes de rodovias é administrada pela rodovia elétrica da Ecotricity. O acesso ao carregamento de alta velocidade está melhorando lá fora, mas se esperamos tornar tudo elétrico até 2030, primeiramente é necessário haver pontos de carregamento suficientes para curar a autonomia que temos, para assim atender todas as necessidades básicas que almejamos. Toda a ansiedade pela autonomia e problemas no carregamento, a falta de opções ao procurar um carro novo, problemas com peças para reposição e garantia do veículo como enfrentado pela BYD no Brasil, isso ocorreu devido à falta de planejamento no mercado e estudo. Você pode encontrar um carro bom que esteja dentro do seu orçamento e propósito. Se estamos falando de um motor de combustão interna, os veículos elétricos são desproporcionalmente voltados para o segmento mais alto do mercado. Com isso, há poucos que você pode obter a um preço mais acessível. Nesse caso, a linha dos seminovos fica mais atrativa visto que o elétrico com segundo dono já é mais desvalorizado, podendo ter metade do valor original devido à desvalorização do segmento, consequência também da limitação de tecnologia atual e estrutura de recarga. Mas se esses não oferecem o alcance que você precisa, um novo Tesla custará bem mais que um carro vendido em solo nacional, visto que ainda teria o problema de não conseguirem atender no quesito peças de reposição.
Se hoje você tem um carro de autonomia com 400 km, os preços podem cair no futuro com a Tesla e BYD as maiores do mercado avançando e encontrando melhores maneiras de refinar seu processo para a fabricação de baterias mais eficientes e a expansão de suas megafábricas ao redor do mundo. Isso tudo requer uma mudança séria no estilo de vida. Se você comprar um veículo elétrico, você precisa ter uma ideia clara de onde está sua estação de carregamento principal. A melhor solução aqui é obter um potente carregador doméstico para que 99% de suas viagens sejam com energia doméstica, mas isso obviamente não é possível para todos. Mas a verdade é que toda nova tecnologia tem problemas para ganhar aceitação, e os veículos elétricos não são diferentes. Os elétricos não são apenas sobre se acostumar a um estilo de vida diferente, ele tornou-se um tópico de debate político e social, seja por causa das mudanças climáticas, interesses adquiridos em combustíveis fósseis. Para aqueles que não vivem dentro da indústria automotiva, o conceito de carros elétricos só recentemente começou a ganhar atenção e aceitação sérias agora. Além do mais, a maioria das primeiras tentativas de carros elétricos foram tão horríveis, frustrantes que muitos as descartaram para sempre. Assim, em 2019, a Dyson teve que abandonar seu projeto de carro elétrico porque os veículos não eram comercialmente viáveis. Voltando mais atrás, em 2013, tivemos uma história similar com a Fisker Automotive, que faliu após produzir o Fisker Karma, um dos melhores veículos elétricos híbridos de luxo que já existiram, um híbrido plug-in de luxo, que ganhou destaque por sua inovação. O Karma tinha um motor a combustão usado apenas para carregar as baterias de íon lítio, proporcionando uma autonomia elétrica de 80 km por recarga. Atualmente nossa tecnologia tem muito a evoluir, até conseguir atender às exigências do mercado. Muitos outros fracassos ao longo do caminho surgiram, como o GM EV1 e até mesmo o antigo Sinclair C5. Até mesmo a Tesla enfrentou uma derrota quando sua colaboração com a Toyota para o RAV4 EV falhou. Então ainda pode levar algum tempo até vermos a adoção generalizada de veículos elétricos. De início você precisa ter uma ideia clara de onde pode recarregar e também quão rápidos são esses pontos de recarga. Você poderá até encontrar aplicativos que localizam a estação mais próxima de você e fornecerão essas informações básicas. O principal a se entender é que não se trata se os veículos elétricos são bons ou ruins, mas sobre como os compradores devem fazer suas pesquisas e escolhas, diante de suas necessidades. Pois o primeiro de tudo, e você está pronto para o estilo de vida dos veículos elétricos, as altas demandas, prepare-se para carregar principalmente em casa ou caso você tenha uma rotina de lugares para ir fazer compras, fazer exercícios ou comer, que também forneçam uma forma de recarga. O mais importante é aprender a melhor maneira de manter seu veículo funcionando, para que ele não tenha problemas futuros e com isso você também passa a levar em conta o alto custo de um serviço autorizado especializado. Por esses e outros motivos que a Toyota adiou seu plano de carros elétricos, para recuperar o terreno perdido com a limitação das baterias atuais, a empresa muda de rota e se concentra nos híbridos, que conquistam o público por sua praticidade e economia. O futuro incerto e a queda das gigantes. A GM parou a produção dos elétricos Silverado e Sierra. Ambas estão adiadas para 2025. As empresas de carros elétricos como Tesla, Rivian e Lucid não investem em híbridos, e o futuro delas pode ser incerto. As ações da Rivian e Lucid caem drasticamente, enquanto a Tesla perde $1 trilhão em valor de mercado atual. Críticas à Toyota por sua lentidão na adoção de elétricos e oposição a leis climáticas mais rigorosas existem, mas até que ponto isso é estratégia ou lentidão propriamente dita? O ex-CEO da empresa chegou a afirmar que a tecnologia dos elétricos não estava pronta para a produção em massa, justamente o que vemos no cenário atual. Mas a desaceleração das vendas de elétricos caindo a cada dia, influenciando até na venda de seminovos da classe. Isso dá espaço aos híbridos, e a Toyota se torna líder nesse mercado. Essa é uma história que vamos abordar em um vídeo futuro aqui no canal. Então reflita antes de adquirir seu elétrico, pois sua desvalorização se torna grande. No fim das contas, com a tecnologia das baterias evoluindo ainda a cada novo lançamento, a desvalorização dos seminovos e os upgrades seriam constantes, mas se a questão autonomia não for um empecilho, você pode rodar com um elétrico tranquilamente na cidade. Ainda é viável. Basta reconhecer suas limitações e encaixá-la ao seu estilo. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para não perder vídeos como esse. Até mais. Muito obrigado.